mais, né? Mas, Porque, pô, ninguém mexe, é praticamente um mantra, né? Ninguém mexe com o Ernesto. ô, Como se Leandro, alguém e tem uma quisesse coisa. mexer com o Ernesto. Tem uma coisa também, porque na verdade, se alguns desses ministros que você citou caírem, não é por conta de uma má condução ali dentro do governo, é por pressão do Centrão, né, que tem Sim, se sim, articulado sim, ali, sim. porque quer ocupar esses cargos, inclusive. Exatamente, assim, eles não caem por problemas de caráter, pelo contrário, eles ficam por problemas de caráter, né? Mas é aquela história naquele clássico do Mark Twain chamado Oliver Twist, né? As crianças, que é um retrato cruel do abandono infantil no século XIX na Inglaterra vitoriana, que tem uma personagem que é um judeu que treina as crianças para roubarem. E aí chega uma criança nova, o Oliver, e ele ensina, olha, você tem que roubar, pegar a carteira, sair correndo. Ele fala, mas não, eu não quero ser ladrão. Aí o judeu fala assim, olha, ladrão não é quem rouba. Ladrão é quem é pego roubando. É exatamente isso do governo Bolsonaro. Ele só se livra das pessoas quando elas são flagradas no crime, e aí ele não tem como defendê-las. Quando eles são flagradas na incompetência absoluta, como Pazuello, ele não tem mais como defendê-las. Quando eles são flagrados numa situação como essa do Ernesto Araújo, o cara foi humilhado no Senado Federal a tal ponto, Thalita, que deram uma ordem, oh, rapaz, pede demissão porque você é um idiota. Você é um sujeito desqualificado. A sua gestão é desastrosa para o país. Você enlameou a imagem do país. Peça demissão. Quer dizer, e o cara não tem o menor amor próprio, não tem nenhuma dignidade. Por quê? Porque ele é ministro do Bolsonaro. Sim. Ô, Leandro, vamos comentar agora Lula, porque tem essa notícia sobre a devolução dos valores pagos pela Marisa Letícia na suposta compra do triplex, né? Agora a justiça prova que não foi comprado mesmo aquele apartamento. Tem uma notícia que acabou de pintar aqui também no portal UOL, foi agora 1h48, olha, que o TRF3 suspendeu uma investigação contra Lulinha, até definir competência jurídica, mas enfim, também suspensa essa investigação contra o filho do ex-presidente Lula. E tudo isso no bojo da decisão ali da segunda turma do STF de suspeição de Moro, né? De ter realmente decretado que Moro foi parcial no julgamento do ex-presidente Lula. Como que você vê todas essas decisões sendo tomadas nesse momento? Como que você vê ali o Supremo agindo nesse momento do país? Qual a sua análise? É um efeito dominó. Então eu imaginava que isso fosse acontecer. Eu acho que até escrevi uma vez sobre isso. É um efeito dominó. No momento em que o STF declarou a suspeição do Moro, que, portanto, anulou todos os processos em relação ao ex-presidente Lula, é natural que essa decisão gere um tsunami de outras decisões, as mais diversas, né? Desde anulações de todos, se não todos os processos da Lava Jato, onde o dedo podre do Sérgio Moro esteve, e outros Moros da vida, como o juiz Bretas do Rio de Janeiro, essa Gabriela Ratti, lá também de Curitiba, enfim, esses processos vão ser todos anulados, não automaticamente, mas se abriu a brecha jurídica para que todos os advogados de todos os réus que foram vilipendiados pelo Sérgio Moro, pela turma deles, sejam, né, todos os processos sejam anulados. E é natural que seja, porque o crime de suspeição ele é muito grave nesse sentido. Ele torna tudo mais que foi produzido no inquérito suspeito também e é decretada nulidade. Nesse caso, eu queria falar uma coisa muito, muito importante em relação a essa história da Dona Marisa. Dona Marisa, ela foi assassinada pela Lava Jato, e eu vou dizer por que não é um exagero dizer isso. Porque ela jogou-se sobre ela, né, com a mídia e provavelmente pessoas próximas, enfim, as circunstâncias, jogou sobre aquela mulher a culpa pela desgraça do marido, porque teria sido ela a ideia de comprar um apartamento naquele prédio no Guarujá. Ela falou assim, por tudo isso a culpa é minha. Se eu não tivesse me metido nessa compra, nada disso teria acontecido. Eu tenho certeza. Não é difícil você entrar na mente da Dona Marisa e imaginar o tamanho da culpa, da dor que essa mulher sentiu e de como as pessoas devem ter, de alguma maneira, mesmo estar culpado ela. Pô, se você não tivesse comprado aquele... Bastou uma pessoa ter dito isso para ela nunca mais dormir. E isso matou a Dona Marisa. A Lava Jato matou a Dona Marisa.
Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Essa é uma discussão que eu nem travo, viu, Thalita? Ela foi assassinada pela Lava Jato. Só que, assim, e essa decisão de hoje é importante deixá-la um pouco mais clara. Ela não está recebendo o dinheiro do triplex. Estou vendo algumas notícias assim, Dona Marisa recebe o dinheiro do triplex. Ela não comprou triplex nenhum. Ela comprou cotas para um apartamento que jamais foi entregue. Você compra a cota da construção, que é uma cooperativa, e você vai ter direito a um apartamento dos parâmetros que você escolheu. 2 quartos, banheiro, dependência, essas coisas. E aí o seguinte, ela jamais comprou aquele triplex. Aquele triplex foi oferecido a eles como, já que vocês têm as cotas aqui e tal, vocês não querem esse triplex? O Lula contou essa história, foi lá e disse, não, é uma merda esse triplex. Ele disse, eu botei tanto defeito naquele troço que a gente nem pensou em comprar aquilo. Porque a OAS não ofereceu porque ele era presidente, ofereceu porque sabia que eles tinham cotas naquela compra e a OAS assumiu a construção do prédio depois que houve aquele problema com a Bancorp. Então, a dona Marisa, em memória, não está recebendo dinheiro de triplex coisa nenhuma. Ela está recebendo de volta a grana que ela gastou pagando cotas para a compra de um imóvel naquele prédio. Imóvel que ela jamais recebeu. Assim, nem é possível definir que imóvel é esse. Não é o triplex. Isso é mais... tem que ter muito cuidado com essa notícia, porque assim, essa é uma narrativazinha cafajeste que está sendo colocada nos portais da mídia para parecer, então ela era dona do triplex. Ela jamais foi dona de triplex, nem de duplex, nem de quadriplex. Ela era proprietária de cotas financeiras para a compra de um apartamento dentro de uma cooperativa. Ela está recebendo, a família dela agora vai estar recebendo essas cotas de volta. Então é importante elucidar isso, porque senão fica parecendo que o triplex era dela, ela está recebendo de volta. Tá? Isso prova, em absoluto agora, de que jamais houve posse de triplex nenhum, porque não houve posse, na verdade, de imóvel nenhum. Ela jamais recebeu nenhum imóvel. Ela está recebendo as cotas, a família dela está recebendo as cotas de novo. Então, deixo aqui a minha homenagem à dona Marisa, que era uma pessoa incrivelmente sensacional. Uma mulher incrível, uma mulher fantástica, que foi assassinada pela Lava Jato. Se nada mais houvesse para que nós nos vingássemos desses capangas, desses canalhas, desses bandidos, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e companhia, se nada mais houvesse, além disso, já seria uma razão para a gente nunca perdoar essa gente. Nem a dona Marisa, nem o que aconteceu com o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, o Cancelier. É isso. Nesse sentido, essa decisão, inclusive, da segunda turma pela suspeição de Sérgio Moro, lavou a alma, não só a nossa, do ex-presidente Lula, com certeza, por ter passado por essa situação. Se pesou com dona Marisa Letícia, imagina ele, que assistiu esse assassinato da própria esposa. Você também teve um mini infarto ali antes do voto de Carmen Lúcia? Como que foi para você? Porque a gente aqui... do céu! E, meu Deus, aquele voto não dava para entender onde ia caminhar, enfim. Porque é uma característica dos votos dos ministros do Supremo. Você não sabe, até os 45 do segundo tempo, se é sim ou não. Porque o cara cita 200 mil jurisprudências, aí cita um autor irlandês, autora japonesa, o Código Penal da União Soviética, o Código Penal da República de Bismarck, e vai falar que você não sabe. Aí você acha que sim é não, aí você acha que não é sim. E eu fiquei naquela agonia, fiquei vendo ao vivo aquilo, pelo canal do DCM, estava ali esperando, e eu fiquei maluco ali. Fiquei maluco. Até o último segundo, eu falei, ó, eu não vou falar nada até que eu tenha certeza. E você sabe, quando ela proferiu o voto, eu ainda não tinha certeza, eu fiquei perguntando, gente, é isso mesmo? Aí as pessoas me esclareceram, eu falei, então posso gritar, ainda bem. Aí fiquei muito feliz, mas o meu coração ficou apertado, ficou na boca, Assim, porque eu já tinha perdido as esperanças com o voto do Cássio Nunes. Confesso para você, falei, que canalha, Que sujeitinho desqualificado e tal. Mas logo aí fala, não, o voto do Gilmar Mendes, que também já lavou um pouco nossa alma, porque ele foi rebatendo ali. Mas assim, achar que a Carmen Lúcia iria virar o voto era um otimismo que eu já não tinha mais, ali, que estava fora do meu espírito há muitos anos. Confesso que eu estava. Então, não, vai virar, gente, vai virar. Eu estava não, então ainda bem. Novo, só podia ser
para mudar o voto, poxa vida. É porque você é jovem ainda. Eu já sou um diabo velho que para ter otimismo, para mim, é muito difícil, viu? É muito difícil. Mas eu fiquei muito feliz, fiquei muito satisfeito, né? E aí eu tive a certeza. Mas ó, preste atenção, Thalita. Esses caras não descansam, viu? Não descansam. O ministro Fachin, que eu já falei para você que eu acho que tem alguma coisa muito séria ligando ele à Lava Jato, ele não descansa. Ele está dando satisfação a um interlocutor oculto, que a gente ainda vai descobrir quem é. Mas ele está todo o tempo dando satisfação. Pô, você viu no dia da votação, encerrou a votação, está tudo decidido. Ele pediu a palavra e ficou falando igual um maluco, sozinho. O Gilmar Mendes não sabia o que fazer, a TV Justiça não sabia se cortava ou deixava no ar, porque já tinha acabado tudo. E ele continua falando, porque ele estava falando para um interlocutor oculto. Olha a pinta. É um fantasma. É um fantasma. É o Papai Noel do mal. Olha essa figura. Entalada. Parece que ele não parece estar enforcado, está tentando sair da forca. Ele está dando satisfação, Thalita, a um interlocutor oculto. A gente precisa descobrir quem é. E ele continua fazendo isso. Ele agora conseguiu, com o ministro Luiz Fux, que é lavajatista e que também deve estar desesperado com tudo isso, colocar em plenário, para o plenário votar a decisão que ele, Fachin, deu anulando todos os processos da 13ª Vara Federal de Curitiba, porque ele declarou que o Sérgio Moro era um juiz incompetente no setor jurídico, no sentido jurídico, para julgar, porque os casos não poderiam estar em Curitiba, eram casos de São Paulo, Brasília, enfim. Aí remeteu para Brasília, porque ele queria, na verdade, impedir o julgamento, você sabe, né? Aquela coisa que a gente já conversou, impedir o julgamento da suspeição do Moro. Não conseguiu. E aí o que ele faz agora? Pediu para colocar em plenário, para o plenário decidir, ver se anula a decisão que ele tomou. Mas é tão surreal tudo isso, porque não faz nenhum sentido essa votação, não importa qual seja o resultado disso, porque o juiz já foi declarado suspeito. Ele não foi declarado suspeito pela incompetência de comarca, de vara. Ele foi declarado suspeito porque ele infringiu as normas do processo legal, sendo parcial em relação. Então está tudo contaminado. Não importa qual seja a decisão, mas ele precisa dar satisfação para alguém que a gente ainda não sabe quem é. Eu tenho certeza que é alguma coisa muito grave. Esse homem era um homem de esquerda, era um homem que foi indicado pelo MST, pelas entidades de direitos humanos, pelas entidades de direitos das mulheres. Ele tinha um discurso esquerdista tão forte que a Dilma chegou a pensar em retirar a indicação porque achava que o Senado não ia aceitar um homem tão de esquerda. Você sabe quanto tempo durou o esquerdismo dele no STF? Eu fiz a conta, 27 dias. Ele tomou posse no dia 16 de março de 2015. 27 dias depois, a gente descobriu muitos anos depois, é a ligação do Dallagnol, é a mensagem do Dallagnol no Telegram para os seus comparsas, dizendo o seguinte: o Fachin é nosso. O Fachin se transformou deles 27 dias depois de tomar posse como ministro do STF. É alguma coisa muito grave. Muito grave. E eu tenho certeza que uma hora a gente vai descobrir o que é, Thalita. A Operação Spoofing está aí, né? Essas mensagens estão chegando a conta-gotas, mas a gente está apavorado, Tem alguma merda grande aí, a gente vai descobrir qual é. O tempo é o senhor da razão. Leandro Fortes, muito obrigada pela participação. Bom final de semana para você. Se cuida por aí. Um beijo e até segunda-feira, então. Um beijo grande para você, Thalita, e desejo um fim de semana maravilhoso para todo mundo, né? Vamos relaxar, porque as notícias estão ficando melhores, né? Então, assim, vamos aproveitar, porque não é sempre que a gente tem boas notícias. Um beijo grande e um bom fim de semana para todo mundo. Beijo, Leandro Fortes. Participa sempre às segundas e às sextas aqui com a gente. A gente abre a semana ali com o Leandro Fortes, comentando as notícias do dia, e a gente fecha com um resumão de tudo que aconteceu. Maravilha.